Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre características arquiteturais. Então, o que é esse tal de característica arquitetural? Para que serve? Quais são? Quais não são? Como a gente utiliza? Como a gente não utiliza? Então, a gente vai dar uma olhadinha nessas características arquiteturais e entender por que elas são tão importantes quando a gente fala de construir um novo sistema, construir um novo projeto. Como de costume, a gente sempre tem alguma coisinha aberta para a gente ver de forma visual que a gente vai trocar ideia. Então vamos colocar aqui, ó, características arquiteturais. A gente pode dividir elas em 3 seções, tá? Uma é as operacionais, a outra é a estruturais, e a última é cross-cutting. Não tem uma tradução muito boa para esse cross-cutting. Basicamente é cross-cutting e a gente vai discutir um pouco cada uma delas. Aqui eu estou olhando um post no meu blog como referência, caso vocês queiram olhar. Então eu já falei lá no meu blog sobre características arquiteturais. Basicamente está aqui, ó, operacionais, estruturais e cross-cutting. Show! Dentro de operacionais, o que a gente pode falar? A gente pode falar, por exemplo, deixa eu só copiar aqui, ó, disponibilidade, a gente pode falar de continuidade, ou seja, talvez seja até mais fácil a gente olhar direto para o post, viu? Vamos ver. Então, beleza. Então, o que é uma característica arquitetural? É uma forma da gente medir o que é importante para o projeto em termos de arquitetura. Por exemplo, quando a gente vai construir um projeto internacional, que ele pode ser utilizado por vários países, então Brasil, França, Alemanha, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Irlanda e por aí vai. Uma característica muito importante para esse sistema é que ele tenha uma internacionalização, né? Internationalization. Então, é uma característica muito importante. Quando a gente está falando que a gente vai construir, por exemplo, um sistema para 10 milhões de usuários em tempo real, a gente está falando que disponibilidade, escalabilidade são coisas muito importantes, porque o sistema precisa escalar. Então, se você tem 10 milhões de pessoas, agora tem 15 milhões, agora tem 20 milhões, o sistema ele precisa escalar. Então, escalabilidade, elasticidade, disponibilidade, confiabilidade, são coisas que esse sistema vai precisar ter. Então, por exemplo, quando a gente está falando que o sistema ele vai precisar funcionar 24/7, disponibilidade é uma coisa primordial. O sistema ele tem que estar no ar, ele tem que estar disponível para as pessoas realizar a utilização. Então, basicamente, características arquiteturais são isso. É a gente olhar para o negócio, a gente olhar para o business, olhar e entender as capacidades de negócio com os seus requisitos e perante tudo isso, então, negócio, capacidade de negócio e requisito, a gente consegue definir as características arquiteturais importantes de um sistema. Aí, com essas características arquiteturais, a gente consegue, de fato, partir para um plano de implementação. Qual tecnologia, qual linguagem, qual framework, qual biblioteca, qual estilo de arquitetura, qual design pattern. Então, depois que a gente fez todo esse trabalho anterior, que a gente começa, de fato, a olhar para essas outras coisas, sem nem olhar para código. A gente não está falando de coisas operacionais, de código, a gente está falando tudo de levantamento de dados, né? A parte mais importante de você construir um sistema é o antes, é a preparação, né? Você chegar lá, você codar, você utilizar a ferramenta, você criar um novo projeto, instalar uma biblioteca, essa é a parte técnica, né? Só que tem todo um trabalho antes para a gente entender como vai ser feita essa parte técnica, né? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, então, o sistema, o que deveria fazer? Ele está resolvendo os problemas do cliente? Ele está atendendo todas as necessidades? Não são perguntas que a gente sempre tem que estar fazendo antes de começar a fazer qualquer implementação técnica.
Então, por exemplo, a disponibilidade, quando o sistema precisa ficar disponível. Continuidade, capacidade do sistema se recuperar de desastre. Performance, ele tem que executar rápido, consumindo poucos recursos computacionais, como memória, disco ou CPU. Recuperabilidade, então como que o sistema consegue se recuperar e estar no ar novamente, né? Então, de novo, um sistema aqui 24/7, disponibilidade e recuperabilidade são coisas essenciais para ele. Confiabilidade, então o sistema ele tem que ser seguro a falha. Se deu falha, ele tem que saber lidar com isso, ele tem que reagir, ele não pode quebrar, ele não pode não ter uma confiança na sua execução. E tem várias outras aqui, né? Quando a gente fala, por exemplo, de características estruturais, então configurabilidade, a gente quer configurar o sistema de formas diferentes, de coisas diferentes. Então, por exemplo, a habilidade dos usuários finais mudar a configuração do sistema. Eu quero que de inglês muda para português. Eu quero que agora muda tal janela para não aparecer. Quero que muda um layout, quero que muda as coisas. Então, você consegue configurar o seu sistema, né? Extensibilidade, o quanto você consegue adicionar de novas funcionalidades para algo que já está rodando, algo que está em produção hoje. Instabilidade, como que a gente consegue pegar esse sistema e colocar em diferentes lugares, diferentes pontos de utilização, em cloud providers, por exemplo. Aqui, localização, que é o que a gente falou, quando o sistema precisa ser internacional. Manutenabilidade, isso aqui é muito importante. Então, quanto mais alta a nota de manutenabilidade for, melhor vai ser o prazer das pessoas mexendo no seu sistema, porque vai ser gostoso, vai ser prazeroso, não vai ter tanta complexidade, as pessoas não vão ter medo de mexer no código, as pessoas não vão ter medo de realizar incrementações no seu código, né? E a gente tem várias outras, então, acessibilidade, autenticação, autorização, jurídico, segurança, usabilidade. Tem muitas características, né? Então, basicamente, isso é a característica arquitetural. É a gente olhar para o negócio, olhar para os requisitos, olhar para as operações de negócio, né, que é os business capabilities. Então, a gente entender tudo que a gente precisa mapear. Então, o que é importante para esse projeto? O que a gente tecnicamente, o que o sistema tem que garantir? O que é primordial? E aí não tem certo, não tem errado, vai diferenciar muito de contexto para contexto, de problema para problema, de domínio para domínio, de subdomínio para subdomínio, né? Então, não existe uma bala de prata, não existe uma resposta certa para tudo, né? Esse processo de análise, de entender os trade-offs, de propor a solução, né? É justamente por isso que a gente tem as nossas profissões de software engineers, né? É o nosso trabalho realizar toda essa etapa de levantamento, de entender, de saber o que a gente precisa construir antes da gente começar a construir. E aí, só para finalizar, caso você queira ver em inglês, então tem todos os nomes aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Tem todos os nomes aqui, então portability, autonomy, fair, legal, viability, continuity, fidelity, privacy, precision, o que tem aqui que eu não estou conseguindo? Agility. Então, tem várias coisas, né? Se você reparou, todos eles terminam com esse IT, né? IT e Y. Então, quando a gente fala de características arquiteturais, a gente está referindo aos elitias da vida. Então, sempre quando você vê esse tipo de coisa, né? Repeatability, discoverability, availability. Então, você está falando dos elites da vida, né? Então, todos esses elites refletem alguma característica arquitetural. E para cada característica arquitetural, a gente vai ter um conjunto de coisas que a gente precisa fazer para que a gente consiga atendê-la de uma forma eficiente. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com a galera aí, se inscreve no canal, manda para os seus amigos, amigas, colegas, para todo mundo que pode se beneficiar com esse vídeo. Caso você queira, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário no vídeo, isso é muito importante para fortalecer o canal, para a gente conseguir continuar gravando, postando novos conteúdos, para o YouTube ver que o canal está sendo bom, aumentar o alcance, mandar para mais pessoas, ajudar mais pessoas e cada vez mais pessoas estarem por dentro dos conteúdos que o canal está semanalmente lançando. Então a gente se vê na próxima sexta. Tchau!